Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje trago para vocês uma análise das 168 páginas de conversas que o Justin Baldoni publicou sobre a Blake Lively no seu site. Lembra que ele prometeu que iria fazer um site expondo tudo? Pois é, ele cumpriu a sua promessa e eu vou analisar tudo aqui com vocês. Mas antes, não se esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele comentário. O comentário é super importante para o engajamento do vídeo, então deixa 1, 2, 3 comentários. Me siga na rede social que estará aqui na tela e bora pro caso de hoje. Pessoal, conforme prometido por Justin Baldoni, o site com todas as evidências contra Blake Lively foi lançado. Esse site é super simples, com apenas 2 opções. A primeira, você tem acesso ao processo que o Justin Baldoni move hoje contra Blake Lively e contra o Ryan Reynolds. E a segunda opção é um documento com a linha do tempo dos eventos mais relevantes para esse processo. E essa linha do tempo é simplesmente um PDF de 168 páginas com diversos prints de e-mails e também mensagens trocadas com pessoas que trabalharam no filme, como por exemplo com a Colleen Hoover, com o próprio Jamie Heath, com todos os executivos da Warfare e da Sony Studios e também, claro, com a Blake Lively. E agora eu vou falar para vocês os principais pontos que expõem as contradições de Blake Lively que estão neste documento com provas e prints. E pessoal, deu bastante trabalho de ler todas as páginas para trazer tudo aqui para vocês, ainda mais pelo fato de estar tudo em inglês em um PDF, mas se fosse alguns meses atrás eu jamais conseguiria fazer esse vídeo, porque eu não dominava a língua inglesa. Porém agora eu conheci o método BWay do professor Jonas Bressan, então eu consegui desenvolver muito o meu inglês com este curso. Hoje ele é o melhor curso de inglês da internet e também o mais vendido. O método do BWay Idiomas é o único que trabalha memorização, fala e segurança de acordo com as necessidades reais do aluno. E tudo isso fez com que eu conseguisse aprender muito rápido, falar e também ler em inglês. E se você precisa de inglês para de repente estudar no exterior, viajar sem depender de um tradutor, ou então mudar de emprego, ser promovido na sua empresa, ou como no meu caso, assistir séries em inglês sem precisar de legenda, ler documentos em inglês, o método BWay é perfeito para você. O curso tem área de membros, grupo de alunos no WhatsApp, plantão de dúvidas e também aulas focadas na sua aprendizagem. E aqui no canal Caixa de Pandora, claro, conseguimos um grande desconto para vocês, de R$ 697 por R$ 397 à vista. Ou então você pode parcelar em 12 vezes de R$ 39,70. Pessoal, é menos de R$ 40 por mês para que você consiga garantir o seu inglês. Então acesse aqui o link que estará no box de informações e também no meu primeiro comentário fixado para garantir o seu curso e finalmente aprender a falar inglês. E claro que apoiando um parceiro aqui do canal, você também apoia o meu trabalho. Então dá uma conferida, clica aí no link, você não vai se arrepender, é um curso excelente. Bom pessoal, o documento começa com conversas por e-mail entre o Justin Baldoni e a autora do livro, é assim que acaba, o livro que foi adaptado no filme, e essas conversas aconteceram em abril de 2019. A Colleen Hoover diz que vê o Justin Baldoni como a pessoa ideal para fazer o papel do Riley, que é um dos principais do filme, que contracena com a Lily Bloom, que é a protagonista do filme, e ela escreve o seguinte, abre aspas, você já pensou se você queria um papel de atuação? Talvez o Riley, eu poderia ver isso, fecha aspas. O Justin Baldoni, nesse mesmo ano, havia comprado os direitos de adaptação do livro para fazer o filme, e ele comprou através da Warfare Studios, a sua produtora. E aí, em setembro de 2022, um pouco mais para frente, ele entrou em contato com um representante da organização sem fins lucrativos chamado No More, que conscientiza e atua para acabar com a violência doméstica e sexual, com a intenção de fazer uma parceria para o filme. Então, em 2022, ele já estava em processo de elaboração do seu projeto. No mesmo mês, a Warfare fez parceria com a Sony e o acordo deles incluía uma exigência de que 1% dos lucros do filme seriam doados em apoio a sobreviventes de violência doméstica, para essa organização sem fins lucrativos chamada No More. E aí, pessoal, em 31 de dezembro de 2022, a Blake Lively concorda em assumir o papel principal do filme de Lily Bloom. Em janeiro de 2023, a Blake Lively apresenta o Justin Baldoni a sua amiga, que é personal trainer, e o Justin Baldoni contrata essa personal trainer para eles começarem a se preparar para o filme.
E depois disso eles trocam diversas mensagens de texto, onde ela brinca com ele, falando que ele está 20 libras abaixo do peso ideal. Então assim, eles começam a ter bastante interação um com o outro, afinal de contas ele é o diretor do filme e a pessoa queria contracenar diretamente com a Blake Lively, então eles começam a se conhecer e a trocar bastante mensagens nessa época. No mesmo mês, o Justin Baldoni começou a escrever o roteiro do filme e ele avisou sobre isso para Blake Lively. Ele mandou para ela o seguinte, abre aspas, estive escrevendo muito, foi muito divertido ter você em mente. E aí ele corrige assim, divertido não seria a palavra, e sim excitante, dizendo que ele estava feliz por saber que ela faria parte ali do projeto, por ele estar escrevendo o roteiro pensando na Blake Lively como a protagonista. E ela então fala, abre aspas, você está seguro aqui, fecha aspas. E ela queria dizer para ele que ele não deveria se preocupar tanto com as palavras que usaria para falar com ela, dizendo tipo assim, fique à vontade para falar comigo, fica tranquilo. E pessoal, parecia que realmente o Justin Baldoni estava apenas muito feliz de ver o seu maior projeto até então saindo do papel e também com uma grande atriz de Hollywood fazendo parte daquilo que é a Blake Lively. Vocês querendo ou não, tem pessoas que falam, ela não era uma grande atriz, porém ela era muito conhecida, a atriz mais conhecida desse filme. Ainda em fevereiro de 2023, a Blake compartilha suas preocupações com o Justin Baldoni sobre estar com o corpo em forma para cenas de relações íntimas dos personagens deles, e ela pergunta o seguinte, qual é a chance de podermos fazer cenas de corpo no final do cronograma? Ela perguntou isso porque ela queria poder emagrecer um pouco mais para então fazer essas cenas, afinal de contas fazia poucos meses que ela tinha dado a luz e ela iria fazer cenas seminua. Ele então fala que ela estava incrível e que eles iriam fazer de tudo para ela ficar confortável e que a última coisa que ela precisaria se preocupar naquele momento era quanto ao seu corpo. Ele então foi bem gentil com ela, falando, olha, fica tranquila, você está excelente para o papel. E isso é muito importante porque existe a alegação da Blake Lively falando que Justin Baldoni falou que ela estava gorda. Nesse meio tempo, Justin Baldoni também envia mensagens ao Ryan Reynolds e eles expressam respeito mútuo ali um pelo outro. E em março de 2023, a Blake Lively conta ao Justin Baldoni que está com faringite e ele se oferece ali para enviar a ela alguns protocolos de saúde intestinal que ajudariam depois que ela tomasse antibióticos. E ela pede que realmente ele faça aquilo para ajudá-la e ele então entra em contato com a sua coach de saúde holística e apresenta essa profissional para a Blake. A Blake Lively diz para ele depois que a terapeuta era incrível, que ela tinha adorado, e isso é uma contradição da Blake, porque em seu processo ela alegou que essa profissional era na verdade uma especialista em perda de peso e que tudo isso era uma estratégia do Justin Baldoni para dizer que a Blake Lively precisaria perder peso. Em abril de 2023, o Justin Baldoni contratou uma coordenadora de intimidade e ele avisou a Blake Lively e ela avisa que vai se encontrar com aquela coordenadora de intimidade, porém apenas quando eles iniciassem o trabalho. Ele então avisa um produtor do filme sobre essa posição da Blake Lively, porque poderia atrapalhar o fluxo das filmagens, ela precisaria se encontrar antes, já para deixar tudo combinado, para que no momento da filmagem já estivesse tudo alinhado. Mas o grande problema aqui é que no processo da Blake Lively, ela alega que só foi contratada uma coordenadora de intimidade em janeiro de 2024, depois daquela reunião que eles tiveram para discutir as condutas supostamente inapropriadas do Justin Baldoni. Ainda no mesmo mês, o Justin Baldoni compartilha com a Blake Lively o roteiro de como seria aquela cena principal do telhado, uma das primeiras cenas, que é quando eles se conhecem, a Lily Bloom e o Riley. E ela pede para fazer algumas alterações nessa cena. E ele concorda, sem nem imaginar o que ele estava permitindo aqui. Quando ela apresenta essas alterações a ele, ele agradece as contribuições que ela fez, porém diz que iria manter o roteiro original. Depois disso, aconteceu aquela reunião na casa da Blake Lively, que eu descrevi aqui no último vídeo sobre esse tema, onde Justin Baldoni foi convencido pela Blake, pelo Ryan Reynolds e pela Taylor Swift a aceitar as contribuições que a Blake Lively havia feito no roteiro. Então ele foi pego ali de sopetão em uma reunião com pessoas que nem estavam envolvidas no filme, falando a favor da Blake. E depois ela mandou aquela mensagem para ele falando sobre os seus dragões, parecendo uma ameaça. Ele mandou aquele áudio para ela se desculpando, que eu reproduzi no último vídeo sobre esse tema.
E depois disso, um produtor do filme avisou o Jamie Heff que o Justin Baldoni não poderia deixar a Blake Lively opinar em tudo sobre o filme, ou então ela iria acabar sendo uma co-diretora do filme, e ela não havia sido contratada para isso. Então, nessa fase, antes mesmo do início das filmagens, já começou a surgir algumas preocupações do tanto que a Blake Lively estava se metendo na direção do filme, porque essa foi a primeira abertura onde ela entrou e escancarou toda a sua intromissão que ela fez nesse filme. O Justin Baldoni então se encontrou com a coordenadora de intimidade para repassar as cenas de relações íntimas, porém a Blake Lively não compareceu. E com isso o Justin Baldoni teve que repassar diretamente com a Blake Lively como seriam essas cenas para o filme. E isso não era adequado. O adequado era com a coordenadora de intimidade. Ainda antes do início das filmagens, o Justin Baldoni assumiu que entrou em contato com seu personal trainer, que também era o personal da Blake Lively, para perguntar qual era o peso dela. E ele fez isso porque tem uma cena que ele teria que levantar a Blake, e parece que ele tem hérnia de disco nas costas, ele sofre muito com isso, então ele queria saber quanto que ela estava pesando e o tanto que ele teria que treinar suas costas para evitar qualquer lesão no momento de levantar a Blake no colo. E aqui as coisas já estavam indo por água abaixo, porém acho que o Justin Baldoni ainda não tinha percebido. Ainda em abril de 2023, ele foi convocado pela Blake Lively para ir até o apartamento dela e lá ele foi recebido pelo Ryan Reynolds. O Justin Baldoni então alega que o Ryan Reynolds o xingou e o acusou de envergonhar sua esposa ao perguntar sobre o peso dela para o personal trainer. Ele fala que o tom do Ryan Reynolds e da Blake Lively nessa reunião foi tão agressivo que ele sentiu que não tinha escolha a não ser pedir desculpas 1000 vezes. E supostamente o Ryan Reynolds exigiu que o Justin Baldoni removesse uma das cenas ali do filme. Agora, essa alegação do Justin Baldoni é extremamente séria, porque se for verdade, ele simplesmente foi coagido pelo marido da atriz do seu filme a alterar a produção, apenas porque eles queriam que isso acontecesse. E aqui, pessoal, o melhor nessa altura já seria o Justin Baldoni simplesmente tirar a Blake Lively do filme. Mas claro que existem contratos assinados a essa altura, e eu também não sei como ficaria essa questão, se teria que pagar alguma multa. E além disso, é muito claro para mim, vendo essas trocas de mensagens, que o Justin Baldoni queria agradar de alguma forma a Blake Lively e o Ryan Reynolds, talvez por alguma admiração que ele tinha pelo casal ou por querer muito que a Blake Lively fizesse parte do seu projeto. Mas infelizmente a verdade é que tem pessoas que temos que tratar apenas no âmbito profissional. O Justin Baldoni pensou que poderia ter uma boa colaboração com a Blake Lively neste filme, ele achou que poderia agir como amigo dela, mas no fim ele viu que ela é aquele tipo de pessoa que quando você dá a mão, ela quer o braço. E vocês vão acompanhar tudo isso aqui neste vídeo. Continuando, em maio de 2023, a Blake Lively começa a alterar o roteiro diariamente e a frequência que isso estava acontecendo começa a alarmar os produtores do filme. Afinal, tudo isso poderia atrapalhar o início das filmagens e até alterar o cronograma da produção que já estava todo planejado. No início de maio aconteceu a greve dos roteiristas e tiveram que pausar a produção do filme, e nesse meio tempo a Blake e o Justin Baldoni continuaram trocando mensagens amigáveis. Eles conversavam bastante e parecia que realmente eles se davam bem, apesar daquele pequeno ruído que eles tiveram no início. Enquanto isso, pelo que eu entendi, eles continuaram filmando o que já estava roteirizado entre maio e junho, que foi chamada a fase 1 do filme, e a fase 2 seria em janeiro de 2024 até fevereiro, que seria gravada então as cenas de relações íntimas. Então essas cenas ficaram todas para a fase 2. Dia 8 de maio de 2023, o advogado da Blake Lively respondeu a um e-mail aprovando as cenas de relações íntimas que haviam sido enviadas a ela, e dia 15 de maio começaram as gravações da fase 1 do projeto. Mas pouco antes disso, Justin Baldoni e a Blake Lively trabalharam juntos no roteiro, fazendo algumas adaptações. E aí, no dia que as filmagens começaram, foi publicada uma foto da Blake Lively vestida de Lily Bloom, com o figurino escolhido por ela, porque ela se intrometeu nisso também. Ela que escolheu todo o figurino. E o figurino foi muito criticado por todos na internet e também por jornais. No dia seguinte, o Justin Baldoni foi falar com a Blake sobre isso, para que ajustassem o figurino da Blake Lively, da personagem dela,
E ele estava com tanto receio de como dizer isso a ela, que ele até enviou uma mensagem para o Jamie Heath pedindo orações por ele e dizendo que estava com medo de dizer a coisa errada e acabar ofendendo a Blake Lively. Então ele já tinha percebido que ele teria que tomar muito cuidado com o que ele falaria para Blake, ou então ela alegaria coisas bem ruins sobre ele. Dia 16 de maio, a Blake Lively enviou uma mensagem de texto para o Justin Baldoni solicitando outra reunião com ele e com os outros produtores para discutir o guarda-roupa da Lily Bloom. E após o término das filmagens, o produtor, o executivo da Sony, o Jamie Heath e o Justin Baldoni foram até o trailer para fazer aquela reunião. Eles alegam que bateram na porta e foram convidados a entrar e apenas o Jamie Heath entrou. E no trailer estava a babá, a maquiadora e a assistente da Blake enquanto estavam removendo maquiagem do corpo dela. Eles alegam hoje que ela não estava de topless, conforme ela alega, e ela estava amamentando ou bombeando leite do seu peito enquanto estava totalmente coberta. A Blake Lively então pede ao Jamie Heath que ele fique olhando para frente, para a parede, enquanto conversa com ela, para que ele não olhasse para ela. E aí, semanas depois dessa reunião, em 1º de junho de 2023, a Blake Lively simplesmente acusou o Jamie de fazer contato visual com ela durante essa reunião, quando ela já havia pedido para ele que ele ficasse olhando para a parede, não olhasse para ela. Ele disse que não se lembrava de ter feito aquilo com ela, porém ele pediu desculpas e então esse incidente passou. Ele pediu desculpas, ela aceitou e passou. Agora, quanto à cena do parto, que a Blake alega que foi exposta nua perante todo o set de filmagens, isso aconteceu dia 22 de maio de 2023. No processo da Blake, ela alega que durante a cena do parto, ela estava quase nua, com as pernas abertas e com apenas um pequeno pedaço de tecido cobrindo sua genitália e que havia pessoas não essenciais presentes no set de gravação. Já no processo do Justin Baldoni, ele alega que essa alegação é completamente falsa. Segundo suas palavras, a Blake estava usando calcinhas pretas e um traje de gravidez que cobria toda a sua barriga. E além disso, ela estava coberta por um traje de hospital. Já no processo da Blake, ela afirmou também que estava preocupada com o fato do Justin Baldoni ter contratado seu melhor amigo como o ator que faria o papel do obstetra, mas o ator que interpreta o médico obstetra é um ator premiado, apesar de ser amigo do Justin Baldoni. Ele foi treinado em Shakespeare, ele tem mestrado em atuação, além de aparecer em vários programas de TV de sucesso, ele também é um ator premiado, então sim, ele era amigo do Justin Baldoni, porém, ele era ator, então ele poderia estar ali naquela posição de fazer o papel do obstetra. O Justin Baldoni também diz que a alegação da Blake que o set estava lotado, caótico e totalmente carente de proteções padrões da indústria para filmar cenas de nudez é falso. Ele alega que a Blake Lively nem estava completamente nua e que o set não estava fora dos padrões da indústria. Continuando aqui na linha do tempo, dia 23 de maio, depois da cena do parto, Justin Baldoni elogiou bastante a Blake e ela expressa sua consideração e apreciação pelo trabalho do Justin Baldoni e ao mesmo tempo ela reconhece que ela pode ser uma pessoa difícil e crítica com os outros. Quanto à alegação da Blake Lively de que o Justin Baldoni teria falado que ela era sexy, que isso foi uma coisa que ela colocou em seu processo, tem mensagens dela falando que gostaria que o figurino da sua personagem, da Lily Bloom, fosse mais sexy. Então foi ela quem começou com essa história de fazer um figurino sexy. E aí ele fala que durante uma cena em que o elenco estava todos usando macacões largos, ele disse para Blake tirar o casaco que ela estava usando para mostrar o macacão, porque dessa forma o figurino ficaria mais sexy. Ele alega que se referiu apenas à roupa da personagem e não a Blake pessoalmente, ele não falou Blake, você é sexy. E ele falou que só falou isso pra ela sobre o figurino ser sexy porque ela já tinha falado que queria que o guarda-roupa da Lily Bloom fosse mais sexy. Tudo isso que eu estou falando pra vocês foi filmado e no final Justin Baldoni pediu desculpas pra Blake Lively porque ela disse ter se sentido muito ofendida. Ele também menciona neste documento o roteiro do filme, que mostra que tem diversas cenas que está escrito sobre beijos que eles deveriam dar um no outro, beijos que deveriam acontecer.
Então ele nega que teria improvisado qualquer beijo na Blake Lively. Ele também menciona sobre o vídeo do parto da esposa do Jamie Heath, que ele teria mostrado para Blake e ela tinha achado que era pornografia, logo quando ela olhou, e também sobre a cena deles dançando ali em câmera lenta. E todas essas provas mostradas pelo Justin Baldoni contradiz a versão da Blake Lively. Sobre esses temas eu fiz vídeos anteriores que vocês podem abordar, que eu trouxe com mais profundidade. Mas continuando aqui neste documento, dia 29 de maio de 2023, a Wayfair foi informada de que a Blake Lively havia ligado para o executivo da Sony para compartilhar algumas queixas. Ela declarou o seguinte sobre suas queixas. Ela reclamou sobre o comentário que o Justin Baldoni fez sobre o guarda-roupa da sua personagem ser sexy, o fato de o Jamie Heath ter mostrado a ela o vídeo pós-parto em casa da sua esposa. Ela também compartilhou suas queixas sobre a primeira assistente de direção e sugeriu que ela fosse substituída. E depois dessa reclamação, tanto essa profissional quanto a segunda assistente de direção, que também é uma mulher, foram dispensadas. O Justin Baldoni e o Jamie Heath foram informados das reclamações da Blake Lively e ele então escreveu um texto, o Justin Baldoni escreveu um texto para ela e pediu que o executivo da Sony mandasse para Blake. E ele escreveu o seguinte nessa mensagem, abre aspas: "Quero que saiba que estive sensibilizado com suas preocupações e eu escuto você. Foram todas recebidas e os ajustes serão feitos imediatamente", fecha aspas. Ele fala também que o trabalho dela tem sido fantástico e que está ansioso para continuar as filmagens. Então ele estava fazendo de tudo para agradar a Blake Lively, mesmo ele já tendo pedido desculpa daquelas situações anteriores. Em 1º de junho eles fizeram mais uma reunião e a Blake Lively reclamou novamente das mesmas coisas, de ver a esposa do Jamie Heath naquele vídeo tendo um parto em casa. Ela reclamou sobre o comentário do Justin Baldoni novamente sobre o seu figurino, reclamou sobre eles terem entrado no trailer enquanto ela bombeava o leite e o Jamie Heath supostamente ter olhado para ela, mesmo eles já tendo pedido desculpas por isso. E novamente eles se desculparam com ela e falaram que não tinha nenhuma intenção sexual por trás dessas palavras e que eles queriam apenas continuar o projeto. Mesmo depois disso, ela convidou o Justin Baldoni para ir até o seu trailer durante um dia de filmagem enquanto ela estava bombeando o leite, para eles repassarem ali as falas do personagem. Ainda assim, depois de toda essa confusão, a Blake pediu acesso aos cortes iniciais do filme. O Justin Baldoni consultou a equipe de produção do filme para saber se deveria ou não dar acesso a ela. Claro que ele não deveria, né, dar acesso a ela depois de tantos problemas que ela já tinha causado ali no set de filmagens. E a equipe falou que não deveria, porque só faltava agora a Blake Lively querer fazer o seu próprio corte do filme. Claro que eles falaram isso numa ironia, achando um absurdo, porém isso também se concretizou e vocês vão ver daqui pra frente. Nessa mesma época, eles tiveram que parar a produção do filme por causa da greve que estava acontecendo, e ela continuou pedindo ao Justin Baldoni acesso ao corte do filme. E ele então resolveu mandar para ela cenas favoritas dele. Mas lembrando aqui, pessoal, que isso não é nada convencional. O ator não tem acesso aos cortes que estão sendo feitos do filme. Quem faz isso é o diretor e a pós-produção do filme. Mas ela pediu isso para ele, ela viu que ele estava cedendo todas as suas vontades e pediu e ele cedeu. Em outubro de 2023, o agente e empresário da Blake Lively entrou em contato com o Jamie Heath solicitando que o Justin Baldoni viajasse até Nova York para mostrar para ela a montagem do filme. O Jamie Heath então respondeu que o Justin Baldoni não estava disponível para viajar naquele momento, mas queria mostrar sim para ela o corte bruto do filme quando eles retomassem a produção. Então, pessoal, vemos aqui muitas exigências por parte de Blake Lively, exigências que não faziam parte do seu papel de atriz. E então outra virada aconteceu, e isso foi em novembro de 2023, quando eles estão prestes a retomar as filmagens. Eles iriam retomar, já estava tudo planejado, porém os planos foram interrompidos por um e-mail inesperado do advogado da Blake Lively. O e-mail continha uma lista de 17 pontos de condições não negociáveis que a Blake Lively exigisse que fossem cumpridas antes que eles retornassem às filmagens.
A lista, tanto em tom quanto em conteúdo, parecia insinuar ou então alegar abertamente que o Justin Baldoni e o Jamie Heath e também outras pessoas haviam se envolvido em conduta sexualmente inapropriada durante as filmagens do filme, durante as filmagens da fase 1. A Sony e a Warfare prometeram seguir com as exigências da Blake Lively e emitiram a seguinte nota, abre aspas, reconhecemos respeitosamente que a Blake Lively tem preocupações com relação à segurança, profissionalismo e cultura do local de trabalho, embora nossa perspectiva seja diferente em muitos aspectos, garantir um ambiente seguro para todos os envolvidos é primordial, independentemente de pontos de vistas divergentes, fecha aspas. Eles então falaram, não concordamos com tudo que ela está falando aqui, alegando neste documento, mas prometemos que vamos melhorar. E, em paralelo, o advogado da Blake Lively combinou um horário para que ela visse o corte bruto do filme e também o roteiro completo. E o Justin Baldoni acabou aceitando tudo isso para manter a produção em andamento, porque seria um prejuízo enorme parar tudo nessa altura e de repente contratar outra atriz, porque a atual, que já havia filmado toda a fase 1 do projeto, estava dando inúmeros problemas para eles. E a Blake Lively é muito esperta, ela sabia que nessa altura do projeto eles também não iriam substituí-la, por mais que ela desse problemas. E aí ela também avisou que só iria voltar a filmar em dezembro, sendo que isso atrasaria todo o cronograma do filme. E aí, chegando em dezembro, a Blake Lively alegou novamente que estava indisponível e, com isso, as filmagens tiveram que ser retomadas apenas em janeiro de 2024. Bem difícil, né? Bem difícil aqui trabalhar com a Blake. Em 27 de dezembro de 2023, o Justin Baldoni enviou um e-mail para sua equipe de produtores expressando tristeza e também frustração pelo fato da Blake Lively estar tomando conta da produção do filme, um projeto que eles passaram anos desenvolvendo, escrevendo, financiando, e ele falou que iria acenar a bandeira branca para ela e daria a Blake Lively 98% do que ela queria. Ele também demonstrou séria preocupação sobre como lidar com as cenas de intimidade, porque até agora ela já havia feito inúmeras acusações contra ele e contra o Jamie Heath, e ele pediu até uma orientação aos seus parceiros produtores, afirmando que estava com medo de que qualquer coisa que não atendesse às exigências da Blake Lively provavelmente seria usado contra ele, como já havia acontecido naquela lista de exigências que ela havia feito. Dia 4 de janeiro de 2024 chegou, e aí o Justin Baldoni, Jamie Heath, um executivo da Sony e toda a equipe de produção do filme se encontraram no apartamento da Blake Lively em Nova York para fazer a última reunião antes de continuar a filmagem. Eles acharam que seria uma reunião para retomar a produção do filme, que seria muito bom, mas chegando lá, a Blake Lively começou a ler alguns pontos que ela havia anotado em seu celular. E ela descreveu uma série de supostas infrações que aconteceram na fase 1 das filmagens. E agora, a lista de exigências dela tinha 30 itens. O Ryan Reynolds repreendeu o Justin Baldoni durante essa reunião, exigindo que ele se desculpasse com a Blake Lively novamente, e o Justin Baldoni falou que não iria se desculpar pelo que ele não havia feito, porque as alegações da Blake Lively, segundo o Justin Baldoni, eram falsas, e disso aconteceu uma discussão enorme entre os dois. Ainda assim, depois disso, eles retomaram as gravações do filme para finalizar logo esse projeto que já estava dando muito problema. Já estava virando, né, uma lenda aqui, mas os problemas não terminam aqui, porque no momento da edição, a Blake também se intrometeu. Ela avisou que queria estar na sala de edição e que, se fosse impedida, não iria promover o filme. Diante dessa ameaça, novamente, o Justin Baldoni cedeu às vontades da Blake Lively, porque ele tinha medo de que o projeto dele fosse por água abaixo, caso ela não promovesse, que o filme fosse um fracasso. Então, novamente, ele falou que ela poderia participar ali do processo de edição durante a semana do dia 18 de março de 2024. Ela então respondeu que gostaria de estar no assento do passageiro com ele e que iria começar o mais rápido possível. Por incrível que pareça, o Justin Baldoni continuou tentando ser amigável com a Blake Lively para mantê-la feliz, para que assim ela não boicotasse o filme dele. E claro que nessa altura ele já estava mais do que esgotado emocionalmente. A Blake Lively então compartilhou 7 páginas de exigências sobre a edição do filme e o Justin Baldoni aceitou
apesar de não concordar com todas essas exigências. E basicamente ele assume neste documento que eu estou abordando para vocês que tinha medo da Blake Lively não promover o filme dele, e por isso que ele fez de tudo para agradá-la de alguma forma, mesmo que isso fizesse com que apagasse o papel dele no filme. Mas calma que ainda piora. Depois disso, a Sony informou ao Airfare que a Blake Lively aumentou suas exigências. Agora ela queria um tempo sozinha na sala de edição com seu próprio editor, e que ela não iria promover o filme se não deixassem que ela fizesse isso. O documento diz que essa manobra pareceu menos um pedido profissional e mais uma extorsão, mantendo os esforços de marketing do filme como reféns para obter o controle criativo do filme. A Airfare então se sentiu sem escolha a não ser concordar com aquilo. E nessa altura, toda a produção do filme estava completamente alarmada, e tem isso em trocas de mensagens entre eles. Eles falam que vão deixar ela fazer o que quiser apenas para que ela promova o filme, para que o filme chegue ao fim e seja um sucesso, porque o risco dela não promover o filme seria flopar completamente o projeto. E eles investiram tempo, dinheiro, muito esforço em tudo aquilo, e no final ela estava ameaçando boicotar o projeto. A Sony então avisou ao Airfare que a Blake queria contratar outros colaboradores criativos para editar o filme, e a Sony avisou a Blake que esse filme era da Airfare Studio e que eles tinham o direito do corte final do filme e não ela. E o próprio executivo da Sony reconheceu aquela situação, que era completamente fora do comum. E ele disse para o Jamie Heath que estava tentando manter o equilíbrio ali da situação para não piorar as tensões que já estavam muito altas nessa altura. Por fim, pessoal, a Airfare é avisada de que a Blake Lively havia dito à Sony que ela se recusaria a aprovar trailers comerciais de TV e marketing digital se o crédito do Justin Baldoni aparecesse ao lado do dela. Ela ainda não havia assinado um contrato de direitos de imagem, ela estava demorando para assinar isso tudo, e com isso ela poderia bloquear o lançamento de quase todo o conteúdo promocional do filme com o seu rosto. Então, não teria conteúdo promocional, afinal de contas ela era a protagonista. Eles então concordaram em remover o nome do Justin Baldoni antes ou acima do título do filme e também em trailers e cortes de marketing relacionados. A situação piora ainda mais quando, em 18 de junho de 2024, a Sony solicita que o crédito de diretor do Justin Baldoni seja removido do pôster do filme. Enquanto isso, a Blake Lively mantinha a edição do filme na sua sala fechada, com a sua própria equipe, e é alegado pelo Justin Baldoni que ela paralisou todo o marketing do filme ao se recusar a provar esses materiais. Ela também fez uma ameaça velada sugerindo que poderia mudar de ideia sobre entrar em contato com a Taylor Swift para que ela assinasse o uso de direitos autorais da sua música que foi usada no trailer do filme. Claro, caso suas demandas não fossem atendidas. É tipo assim, ou você faz o que eu quero, ou então eu boicoto o seu projeto. O Jamie Heath se manteve firme durante uma dessas trocas de mensagem e se recusou a concordar com aquilo. E aí o executivo de marketing da Sony fez um aviso falando assim: você não quer jogar bola, você vai atrasar e prejudicar muito o filme, boa sorte. Tipo assim, ele falou, você não vai fazer a vontade dela? Só você que vai sair prejudicado disso aqui. Quando finalmente ela terminou o corte do filme, ela quis primeiro mostrar para amigos e familiares, então ela não quis mostrar para o diretor. O Justin Baldoni também havia feito o seu próprio corte do filme, que teve no teste de aprovação 94% de aceitação, e o corte da Blake Lively teve 82% da aprovação, ou seja, o corte do Justin Baldoni estava melhor, de acordo com a votação, e deveria ser o dele, o oficial. Mesmo assim, ela exigiu que o seu corte fosse o oficial. Em um evento promocional do filme, ela também levou o seu corte do filme para ser apresentado sem autorização do Justin Baldoni e da Airfare Studios, e ela também deixou Justin Baldoni de fora desse evento. Ela também tomou a decisão de trazer um novo compositor para o filme, e como resultado, o compositor que já havia sido contratado, que era uma pessoa premiada, foi dispensado. E ele já havia, inclusive, feito uma trilha sonora para o filme, que tinha sido bem cara. Em junho de 2024, o marketing da Sony solicitou novamente que o Justin Baldoni renunciasse ao seu crédito de diretor do filme, agora no pôster secundário do filme. Então, aquele letreiro que fica Filme by, que seria Filme by Justin Baldoni, pediu que ele renunciasse a esse direito.
e dessa forma apareceria apenas o nome da Blake Lively acima do título do filme. E ele novamente aceitou, porque nessa altura ele já estava falando sim pra tudo, querendo apenas que aquilo terminasse logo. E ela também, depois disso, solicitou seu crédito como produtora do filme. E aqui, pessoal, chegamos na página 87 desse documento. Eu vou parar por aqui, eu posso fazer mais um vídeo detalhando o restante, tem mais 100 páginas aí desse documento. Posso continuar detalhando aqui para vocês, caso vocês queiram. Deixa aqui nos comentários para mim o que vocês querem, mas até aqui já deu para ver que tem bastante provas contra a Blake Lively e deve ter sido um desafio imenso lidar com a Blake durante a produção desse filme. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.